Olá pessoal, bem-vindos a mais uma mensagem de bênçãos. Nós estamos aí numa série de estudos. Começamos com o estudo da Bíblia. Agora nós acabamos de estudar a respeito da história do mundo em um único capítulo da Bíblia. E eu vou fazer só um pequeno resumo do estudo anterior, para dar sequência para nós entendermos melhor o estudo de hoje. Por exemplo, no estudo passado nós vimos a história do mundo através do sonho do rei Nabucodonosor, que ele sonhou com uma enorme estátua de vários metais, não é? Cabeça de ouro, peito de prata, quadril de bronze, pernas de ferro e pés em parte de ferro e barro. E Daniel deu a interpretação do sonho para o rei, dizendo que a cabeça de metal representava o reino de Babilônia, que foi o reino mais rico e poderoso, né, na época. O de prata, o reino da Medo e Persa, o de bronze, o reino da Grécia, começando com Alexandre o Grande, não é? E o reino de ferro é o reino de Roma papal, Roma pagã. E os pés representavam a Europa dividida, a época que nós estamos vivendo. E nós vimos no estudo que nós estamos vivendo na pontinha da unha do dedão da estátua, ou seja, esse sonho foi dado 600 e poucos anos antes de Cristo e está até os nossos dias, 2023, depois de Cristo. Então, passou-se aí mais de 2.500 anos, então, por isso nós dizemos que estamos vivendo bem no pontinha da unha da estátua. Só que veja só, no término da interpretação do sonho do rei, ele ainda viu algo mais. No versículo 44 do capítulo 2 de Daniel diz assim, ó: mas no dia desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então veja só, diz que Deus iria instituir um reino após esse último reino representado pelos pés, certo? Então, só que Deus institui um reino que jamais passará, ou seja, seria um único reino. E que reino é isso? Então veja só, na visão do rei, ele teve, no final do desfecho daquela estátua enorme, ele viu o quê? Versículo 45 diz assim: assim como o rei viu do monte, foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, né? A Europa lá dividida, o bronze, o barro, a prata e o ouro. E o grande Deus revelou ao rei o que há de acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel à sua interpretação. Então veja só, Daniel disse assim, lembra, rei, que na estátua o senhor depois viu uma pedra cortada do céu, vinda do céu, sem auxílio de mãos humanas. Ou seja, vem do alto essa pedra. Para ela vir do alto e esmiuçar os pés, né, atingir os pés da estátua, e aí destruiu, esmiuçou os pés da estátua, e aí as pernas e tudo, e foi destruído. Ou seja, toda a história do mundo foi destruída por essa pedra que veio do céu. Grave bem isso, essa pedra. E hoje nós vamos ver quem é essa pedra. Quem você imagina que é essa pedra? Então vamos abrir a Bíblia lá no livro de Pedro, capítulo 2, versículo 3 e 4. Pedro fala, ele faz menção dessa pedra. Olha só, Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 3 e 4, diz assim: e se é que você já tem experimentado que o Senhor é bondoso? Pedro está fazendo a pergunta, você já experimentou que o Senhor é bondoso? O Senhor é muito bom? O Senhor está disposto a nos salvar? O Senhor é bondoso demais. Aí ele fala mais no verso 4. Chegando-se a ele, ou seja, se você experimentou que o Senhor é bom, aí ele fala, então você tem que chegar a ele. Que ele? Aí ele diz, olha, a ele a pedra que vive. Interessante. Aqui é uma linguagem simbólica. Ele está falando, uma pedra que tem vida? Uma pedra que vive? Que pedra é essa? Você já chegou a essa pedra que vive? Lembra
que no sonho de Nabucodonosor vem uma pedra do alto, de cima, sem auxílio de mãos humanas, ou seja, veio do alto, e essa pedra, Pedro está falando sobre ele aqui, é uma pedra que vive, é uma pedra que tem vida. Aí ele dá menção sobre essa pedra, ele diz, olha, continuando o versículo 4, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Que pedra é essa que o ser humano, os homens deste planeta, da Terra, rejeitou? Uma pedra que tem vida, que vive, mas essa pedra, ela foi rejeitada pelos homens. Os homens não aceitaram essa pedra. Quem que será essa pedra? Quem que será aquela pedra que vai esmiuçar, que vai destruir a história deste planeta e Deus vai restituir através desta pedra? Lembra que essa pedra, ela alcançou uma dimensão que tomou conta de toda a Terra. Que pedra é essa? Vamos ver aqui também, no livro de Atos, no capítulo 4, versículo 10 e 11, ele esclarece para nós um pouquinho mais a respeito desta pedra. Atos capítulo 10, versículo 10 e 11. Olha o que diz aqui, ó. Saibam, os senhores, todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Não é? João e Pedro curaram uma pessoa ali no Sinédrio. E aí as pessoas foram até eles, em nome de quem? Com que poder vocês fazem essa cura, esse milagre? Estavam querendo dizer que eles faziam aquilo em nome do diabo, né? E aí eles então declararam para eles, olha, nós fizemos essa cura, esse milagre em nome de Jesus Cristo, aquele a qual vocês crucificaram, mataram, rejeitaram. Lembra? Pedra viva que foi rejeitada pelos homens, a qual vocês rejeitaram. É em nome dele que nós curamos. E olha só o versículo 11. Aí ele já deixa mais claro, né? Este Jesus olha só, é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular, a pedra principal, a pedra de esquina. Olha que coisa tremenda. Aqui ele já dá nome. Ele fala, olha, é Jesus Cristo, a pedra que vocês rejeitaram, mas ele é a pedra angular. Os construtores, eles falam aqui, foram os líderes religiosos da época que construíram o templo, que construíram ali a igreja, e eles construíam também as doutrinas, inventavam coisas absurdas para as pessoas obedecerem. Então vejam só, esses construtores rejeitaram a pedra principal, a pedra angular. Por quê? Por que Jesus é a pedra de esquina, a pedra principal? Porque a pedra é aonde você constrói o edifício. Ela é o fundamento, ela é aquela que vai segurar todo o peso, toda a estrutura do edifício para que ele cresça. Precisa dessa pedra. E Jesus Cristo é a pedra principal. Aqui foi dito em Atos. Mas veja só, em Efésios, interessante que o livro de Efésios, ele também fala sobre essa pedra. Eu acho que mais esse versículo aqui já deixa bem claro para nós. Efésios capítulo 2, versículo 20. Olha só. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Olha só, edificados. O que foi edificado? Sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Sendo ele mesmo, aí dá o nome, Cristo Jesus, a pedra angular. Cristo Jesus, a pedra angular. Então, a gente vê aqui que Jesus é essa pedra. E se você quiser uma prova bíblica também, no Velho Testamento, eu te convido a abrir em Salmo 118, versículo 22. Olha o que diz assim. A pedra que os construtores rejeitaram
essa veio a ser a pedra angular. Lá em Salmos foi escrito centenas e centenas de anos atrás, e diz a mesma coisa que os apóstolos disseram lá. Pedro, Paulo, né? Jesus é a pedra principal, é essa pedra de esquina. Mas note bem o seguinte, essa pedra, lembra que no sonho de Nabucodonosor, a pedra vinha do céu, ou seja, sem auxílio de mãos. E a pergunta que eu faço a vocês é o seguinte, Jesus vai vir da onde? Vamos ver da onde Jesus vai vir? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Diz assim, ó. Porque o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo e ressoando a trombeta de Deus, descerá dos céus. Da onde Jesus vai descer? Dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha que interessante. Jesus vai descer da onde? Dos céus. Quando Jesus morreu, ele ressuscitou e passou aqui alguns dias com os seus discípulos e os seus apóstolos. E depois desses dias, em Atos 2, você vai ver lá que ele foi assunto ao céu, foi transladado, foi levado aos céus. Até quando eles estavam observando como Jesus estava sendo elevado aos céus, 2 anjos apareceram e disseram, varão Galileus, por que estáis a olhar para o céu? Da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, vocês vão ver ele descer, de carne e osso, visível aos olhos de todos. E aqui diz, né, nós acabamos de ver aqui, que Jesus descerá dos céus. Lembra a pedra que vem do céu, que tomou conta de toda a terra, e que é um reino que Deus iria instituir, que jamais passaria para outro reino? É esse, é a pedra que vem do céu. E Jesus, ele falou alguma coisa a respeito disso? Vamos lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo de 1 a 3. Vamos ver se Jesus confirma, né? Porque Jesus é a pedra principal, é a pedra de esquina, é o fundamento de toda a religião, né? De toda a religião verdadeira. Jesus, esse é o fundamento. Olha só, o que Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo de 1 a 3. Ele diz assim, que o coração de vocês não fiquem angustiados. Vocês creem em Deus, creem também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei. Olha aqui, Jesus foi para o céu preparar um lugar para mim e para você. Lá no céu, um lugar com a sua cara, com o seu gosto, um lugar especial, uma morada especial para você. E ele diz, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então aqui, gente, vimos que a pedra angular, a pedra principal, o fundamento é Jesus. Vimos que Jesus, os apóstolos disseram que foi Jesus, a pedra rejeitada. Por que foi rejeitada? Os homens crucificaram Jesus, não aceitaram ele como salvador pessoal e mataram ele numa cruz. Mas a morte dele é a nossa salvação. Se eu creio na morte expiatória de Cristo Jesus para a remissão dos meus pecados, aceitando ele como meu salvador, eu deixo de rejeitar como aqueles homens fizeram e aceito a Cristo como meu salvador. E ele é a pedra fundamental, a pedra de esquina, a pedra angular. E ele é essa pedra que no sonho de Nabucodonosor ele viu vindo do céu e destruindo toda a história deste mundo. Jesus, quando voltar nas nuvens dos céus com poder e grande glória, com todos os seus anjos, ele vai acabar com todos esses reinos na terra e vai instituir o seu reino de glória para todo sempre. Por isso que diz que Deus iria instituir um reino que jamais passaria para outro reino. Esse é o reino de Cristo. É o reino eterno de Jesus, que está muito prestes a acontecer. A volta de Cristo diz que Jesus está às portas. Jesus está só esperando a ordem do Pai, dizendo, vai buscar os meus filhos. E ele virá em breve para nos buscar. E eu pergunto para você, ei,
Você quer participar desse grande evento, maior evento que vai ocorrer em todo o universo? Você quer participar do lado dos salvos? É muito simples. É só você se preparar para este grande evento, amar e aguardar a volta de Jesus Cristo preparado. Então, se você quer, se você tem esse desejo, ore comigo nesse instante. Santo Deus, nós, seus filhos, seu povo, aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Não rejeitamos Ele, aceitamos Jesus e pedimos que o seu Santo Espírito continue trabalhando em nossos corações e ajudando-nos a nos preparar para este grande evento, Senhor Deus. Queremos fazer parte dos salvos. Por isso, nos ajude. Ajude-nos para que possamos ter comunhão com o Senhor constante e assim, dessa forma, experimentarmos como o Senhor é bom. Oramos no nome do Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Em nome de Jesus, que você tenha um dia maravilhoso. Amém?